Tudo que eu e você precisamos foi conquistado na cruz, foi garantido na cruz. E quando Jesus diz, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é porque Ele garante que Ele não nos deixará sozinhos. Por isso, seja um homem e uma mulher abençoado, usado por Deus para a glória de Deus. E eu quero começar lendo o texto de Hebreus, capítulo 13, versos 7 e 17, que fala assim de uma liderança específica no reino de Deus, na igreja, falando sobre pastores, pregadores, por aqueles que transmitem a mensagem, mas que na nossa realidade, todos nós somos chamados para transmitir a palavra de Deus, e especialmente na nossa igreja, que temos aproximadamente 80 células, 80 líderes transmitindo a palavra de Deus semanalmente. Essa palavra diz respeito a você também. Hebreus 13, verso 7 diz, lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. E aí depois no verso 17, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. De novo, quando a gente lê esse texto, a gente é levado a fixar apenas na figura do pastor, na figura do líder eclesiástico. Mas se você é um jovem, está aqui nessa noite, seu pai e sua mãe é um líder na sua vida, e eles são líderes na sua vida, essa palavra é para você também. Obedeça aos seus pais, obedeça aos seus líderes. Caminhe com eles, honre-os, respeite-os. Reconheça a autoridade de Deus na vida deles. Quando a gente pensa sobre liderança, a gente não pode esquecer que está ligado a propósito. Quando a gente pensa em ser usado por Deus, a grande pergunta não é qual cargo ou qual a posição eu vou ter, mas qual é o propósito que Deus tem para a minha vida, onde Ele está me colocando. Existe uma frase que foi dita por Dom Helder Câmara, muito interessante, que ele diz o seguinte: o segredo de ser jovem, mesmo quando os anos passam, é ter uma causa a que dedicar a sua vida. A causa a qual você vai dedicar a sua vida precisa estar diretamente ligada ao propósito de Deus para você. Porque à medida que você está alinhado com Deus, no propósito de Deus, no querer de Deus, seja no campo missionário, seja na liderança de uma igreja, seja na liderança de uma célula, seja na condução de uma empresa, de uma escola, de um consultório, de um canteiro de obras, de uma oficina mecânica, seja o que for que Deus te levar a viver e fazer, se você estiver alinhado com os propósitos de Deus, ali você será usado por Deus. Por isso, querido, não fique esperando o dia em que a sua aposentadoria vai chegar. Ainda mais hoje em dia, que é melhor nem pensar nisso. Deixa para lá, deixa de lado esse assunto. Mas não fique esperando esse dia. Quando eu me aposentar, eu vou poder servir ao Senhor. Parece até alguns casais de namorados que vão namorando. E aí eu pergunto assim, rapaz, não vai casar não? Já foram 5 anos, já foram 6 anos, como é que está essa história aí? Ele fala assim, não pastor, quando eu tiver dinheiro eu vou casar. Aí eu falo para ele, tu não vai casar nunca. Vai casar nunca. Então a gente às vezes fica assim, né? Quando eu tiver tempo, eu vou servir ao Senhor. Não vai servir ao Senhor nunca, querido. Sabe por quê? Porque quando você se aposentar, você vai virar o jaquê. Ainda mais se você for homem. Sua mulher vai virar assim, já que você está aí, põe a roupa na corda para mim. Já que você está aí, vai ali na padaria para mim. Já que você está aí, vai no mercado para mim. Então, tempo, querido, tempo é propósito. Há tempo para todo propósito. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então, na verdade, o que nós precisamos descobrir é qual é o propósito de Deus para nós. E quando pensamos, então, na oportunidade de sermos usados por Deus, querido, eu quero destacar algumas verdades que eu aprendi com um amado pastor, que eu admirava demais e admiro a sua história. Tive a oportunidade de hospedá-lo na minha casa algumas vezes. Aprendi com ele, ouvi alguns conselhos sérios dele, alguns que eu apanho até hoje para botar em prática.
Dr. Rousseau Shedd, homem de Deus, alguém que deixou um legado espetacular. E ele, uma vez pregando, ele destacou alguns tópicos. Quem é usado por Deus? Quem é usado por Deus? Né? Essa percepção precisa nos levar a uma reflexão para respondermos: estamos alinhados com o que a palavra de Deus nos mostra na perspectiva do que Deus quer usar? E eu vou começar as citações aqui, algumas que eu vou fazer, eu vou começar de uma maneira um pouquinho diferente, porque a primeira coisa que eu quero dizer é que não há uma condição de que você seja alguém perfeito para ser usado por Deus. Então a minha primeira coisa que eu quero dizer para você é que se você quer ser usado por Deus e quer ser uma bênção nas mãos de Deus, onde você estiver, entenda que você pode ser, mesmo que você tenha uma história de erros, de tropeços, de falhas, de feridas, Deus é poderoso para restaurar a sua história e fazer de você um homem, uma mulher valoroso, valorosa nas mãos dele, para a glória dele. Não aceite a mentira do inimigo que fica dizendo para você: agora você quer ser o bonzinho e está falando que vai servir a Deus? Não deixe o inimigo soprar essas mentiras sobre o seu coração, porque a palavra de Deus diz que não há acusação contra os escolhidos de Deus, porque é Deus quem os santifica, e é Deus quem os justifica. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 8. Não quero dizer com isso que vamos viver nababescamente, fazendo tudo o que não deve, e cometendo os erros, sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade. Mas o que eu quero dizer para você é: não importa o que você já passou, Deus tem uma nova história para você. Deus quer usar a sua vida para a glória dele. Deus quer usar você para transformar a sua casa, a sua família. Deus quer usar você para abençoar vidas. Mas outras coisas que eu quero destacar é que Deus procura um homem aprovado, no sentido de que as pessoas que estão ao seu redor possam testificar e testemunhar, a despeito até mesmo de alguns momentos não crerem, como diz lá em Eclesiastes. Eles poderão não crer, mas saberão que houve um homem de Deus entre eles. Um homem aprovado como Timóteo, que em Atos 16:2, quando Paulo decide levá-lo consigo na viagem missionária, os homens ali da região dizem e dão testemunho da boa postura e do bom testemunho de Timóteo. Ou então, quando olhamos em Filipenses capítulo 2, que Paulo está falando sobre Timóteo, Paulo vai dizer que Timóteo foi aprovado como um filho que serviu ao Pai. Deus procura pessoas que estejam sendo aprovadas, não porque são isentas de falhas na sua história, mas porque estão aos pés do Senhor buscando viver e dar um testemunho que glorifique o nome de Deus. É mais ou menos, por exemplo, quando Barnabé vai buscar Paulo para servir com ele em Antioquia. E no capítulo 11 de Atos nós vamos ver Paulo e Barnabé trabalhando ali naquela região de Antioquia, com os cristãos de Antioquia. E diz o texto da palavra de Deus no capítulo 11, que pela primeira vez naquela região, os discípulos foram chamados de cristãos. E quando a gente lê a palavra cristão significa pequeno Cristo. E sempre que eu leio esse texto, eu fico refletindo de onde eles tiraram isso. Na verdade, eu imagino que o que aconteceu naquela região de Antioquia foi o seguinte: Paulo e Barnabé começam a pregar sobre Jesus, começam a ensinar quem era Jesus, começam a falar da vida de Jesus, começam a falar dos ensinamentos de Jesus, da maneira como Jesus tocou o leproso, da maneira como Jesus amou a viúva, da maneira como Jesus curou as feridas, como Jesus deu vista aos cegos e como Jesus foi amoroso com as pessoas. E de repente eu imagino que as pessoas olharam para aqueles líderes, para aqueles cristãos e disseram assim: espera aí, vocês estão falando desse tal Jesus, mas vocês são iguais a ele. Vocês estão fazendo isso que estão dizendo sobre Jesus. E eles então começam a chamar os discípulos de pequenos cristos. Um bom testemunho, uma vida que testemunha as pessoas ao seu redor,
Ainda que elas não creiam, mas elas poderão dizer: o Paulo, a Ana, a Maria, o João, a Bia, o Lívio, o Pedro, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Quando eles estão na roda da bagunça no trabalho e você chega, eles dizem: opa, segura aí, porque o João chegou. Será que isso está acontecendo? Será que o seu bom testemunho traz um constrangimento santo para que respeitem você como homem de Deus e como mulher de Deus? Ou isso para você não faz a mínima diferença a ponto de quando você chega as piadas ainda aumentam e você ainda participa delas? Um homem aprovado. Porque, querido, quando não somos aprovados, como fala em 2 Coríntios, e agora eu quero convidar você a abrir, que eu gostaria de ler esse texto, 2 Coríntios capítulo 10. Versículo 11 a 14. 2 Coríntios 10, a partir do verso 11. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. É interessante que Paulo está fazendo menção aqui de homens que se comparam consigo mesmos, que se julgam a si mesmos, e se tornam homens vaidosos e orgulhosos no seio da igreja, e esses homens estão trazendo sérios problemas à vida da igreja em Corinto. Homens aprovados por si mesmos, mas que não são aprovados pelos que os observam e nem tampouco por Deus. São homens, são mulheres que criam problemas. Mas também homens e mulheres infantis, crianças, como as que manipulavam a igreja de Corinto e discutiam quem era mais importante, apesar de terem dons e serem pessoas conhecedoras da verdade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 3, vai dizer: não pude dar alimento sólido a vocês, porque vocês são bebês espirituais. Como é ruim, querido, que desperdício, quando nós observamos no reino de Deus, na igreja de Cristo, pessoas tão capazes, tão valorosas, como você que está aqui, mas que tem sido reprovado, porque não tem tido compromisso com a verdade de Deus. Não tem tido compromisso com a santidade que o Senhor convida você a ter. Mas Deus também procura homens maduros, mulheres maduras, maturidade na palavra de Deus, maturidade que não é uma questão de tempo de vida cristã, mas é uma questão de decisão. Quando nós lemos, por exemplo, 1 Timóteo 3, versos 6 e 7, você pode dar uma olhadinha lá comigo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7. Paulo dá a seguinte orientação: não pode ser recém-convertido, ou nas versões mais tradicionais, não pode ser neófito, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Não pode ser neófito, não pode ser um novo convertido, imaturo, sem intimidade com Deus, sem comprometimento com a verdade. Mas é triste, querido, que às vezes a gente pensa no neófito apenas numa questão cronológica de datas. Porque tem 6 meses de convertido, porque tem
um ano de convertido, e nós ficamos preocupados. Mas quão triste é, e que desperdício é, vermos às vezes um homem, uma mulher, que tem 10, 15, 20 anos de vida cristã, imaturo, sendo um instrumento às vezes para contenda, para fofocas, para discórdias. No seu lar não tem uma palavra sábia para orientar os seus filhos. Se é um homem, um marido, não tem uma palavra de pastoreio para pastorear a sua esposa e os seus filhos. Apesar de que a palavra de Deus nos diz que os homens devem ser os pastores do seu lar. Se é uma mulher, não tem uma palavra sábia, não tem uma postura sábia para edificar o seu lar. Apesar de ser isso que a palavra de Deus nos orienta. E quando a gente vai olhar a história, são 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de vida cristã. Precisamos parar diante de Deus e responder. Decidimos crescer? Já tomamos essa decisão? Já tomamos essa decisão de alinhamento com os propósitos de Deus, de alinhamento com um bom testemunho, de alinhamento com as verdades da palavra de Deus, para crescermos em maturidade? Ou vamos continuar como bebês, sempre na expectativa de que alguém nos dê o que comer, sempre na expectativa de que alguém nos diga uma palavra de Deus, sempre na expectativa de que alguém nos aponte o caminho a seguir? Mas Deus também procura e está desejoso de usar e abençoar homens e mulheres disponíveis para Ele. Disponíveis. Com todo carinho, e põe amor nas minhas palavras. Eu acho graça quando alguém vira para mim e diz: pastor, eu não tenho como fazer nada porque eu não tenho tempo. Eu respeito, eu procuro ajudar, eu procuro orientar, mas eu fico pensando assim: e as milhares, centenas de pessoas que fazem coisas lindas no reino de Deus, será que são desocupados? Não, não são desocupados. Na verdade, muitas vezes nós dizemos ou nos colocamos atrás dessa afirmação, não tenho tempo, porque no fundo não encontramos o propósito. Não percebemos o valor que há e que existe em ser usado nas mãos de Deus. Não adianta apontar um homem capaz e talentoso que nunca separa um tempo para servir. Não é entusiasmado com o reino de Deus, com a obra de Deus, e nunca disponibiliza um pouco da sua semana, um pouco das suas horas, um pouco do seu dia para ser usado por Deus. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, vai falar sobre os soldados, que o servo de Deus precisa ser como um soldado, que quando está numa missão, ele não pode estar preocupado com negócios deste mundo. Por isso que no regimento militar, um militar, por exemplo, é proibido de ter qualquer outra ocupação. Por quê? Porque ele precisa estar 100% à disposição da nação. E em qualquer momento ele pode ser chamado e ficar dias, meses, semanas, madrugadas, numa missão, sem ser liberado. Quem casa com militar precisa estar preparado para isso. Inclusive os maridos, porque agora tem muito marido casando com mulheres militares. Um homem disponível. Um homem disponível para ouvir Deus. Um homem disponível para ler a palavra de Deus. Meus amados, como vamos crescer? Como vamos amadurecer? Como vamos conhecer mais de Deus? Se a fonte onde Ele mais se revela a nós, onde Ele deixou
tudo para nós está aqui e permanece fechada semana após semana. E a nossa desculpa é: não tenho tempo para ler. Disponível. Desligue o celular. Saia do Facebook. Desligue a televisão. Aproveite os seus intervalos. Seja focado num objetivo. E separe tempo para aprender com seu Senhor. Separe tempo para crescer com seu Senhor. Separe tempo para se alimentar com Ele e se encher na presença dEle. Se você não fizer isso, querido, você não vai estar em condições de ser usado por Deus. É interessante que quando Jesus chama alguns para segui-lo, lá em Lucas 9, por exemplo, vamos dar uma olhadinha? Lucas capítulo 9, versículo 55. Na verdade, eu vou ler um pouquinho mais. Começa comigo, por favor, a partir do verso 51. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para o outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro, Jesus disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É interessante, irmãos, quando a gente vê aqui esse episódio, Jesus começa, eu fiz questão de ler esse pedacinho anterior que fala da oposição dos samaritanos, porque Jesus estava passando por Samaria, mas as pessoas não quiseram recebê-lo, não quiseram ouvi-lo, não tiveram disposição em parar para estar com ele, não tiveram disposição em parar para ouvi-lo. E que triste foi, e os discípulos ficaram até revoltados, queriam até que Deus mandasse fogo do céu para consumir. Mas Jesus diz: não, eu não vim para destruir, eu vim para salvá-los. E eles não querem agora. Ok, vamos para outro povoado. E quando chega em outro local, Jesus então chama um homem para segui-lo, e esse homem está preocupado em sepultar o seu pai, e Jesus fala com outro, e o outro diz que quer seguir, mas quer se despedir da família. Na verdade, o que Jesus vai retrucar aqui não é que haja qualquer coisa de errada em você sepultar o seu pai, se o seu pai morreu, mas na verdade os estudiosos acreditam que essa expressão desse homem dava a ideia de que de fato o pai não estava morto e já a ponto de ser sepultado, mas seria alguém já de certa idade avançada, e ele estaria dizendo e colocando: deixa primeiro findar os dias do meu pai. Sendo uma coisa ou outra não é a questão mais importante, porque na verdade o que está em foco aqui é Jesus destacando para esses homens a urgência do reino de Deus. A urgência do reino de Deus, querido, se estabelece
Porque a gente diz que não tem tempo nunca. Mas de repente a gente descobre e se vê numa via e um caminhão na nossa frente. E se não é por um milagre de Deus, o caminhão passa por cima de nós. Foi o que acabamos de ouvir o testemunho da irmã Isaura. Não temos tempo nunca, mas de repente a nossa vida tem que parar, porque nós temos que ir para uma mesa de cirurgia para tirar um tumor do cérebro. Não temos tempo nunca, mas de repente caímos de bicicleta numa simples vinda de casa à igreja, num pequeno percurso. E se não é a boa mão de Deus a nos livrar, podemos ser atropelados e morrer ali. Não temos tempo nunca, mas vamos ao médico e descobrimos que estamos com uma doença grave. E agora, todos os dias, temos que ir aos hospitais fazer químio, rádio e tantas outras coisas. Não temos tempo nunca. E de repente, infartamos e os nossos dias se acabam. Na verdade, o que Jesus está dizendo para esses homens aqui e deixando para nós como ensinamento é: você não está disponível para mim, não é uma questão de relógio. É uma questão de prioridade. Você não está disponível para mim, não é uma questão de prova na faculdade, ou prova na escola, ou vestibular no final do ano, ou concurso da ESEMI, ou concurso público, ou qualquer outra coisa da sua vida. Você não está disponível para mim, porque eu ainda não sou prioridade. E se nós queremos ter uma vida abençoada, e termos a alegria e o prazer de sermos usados por Deus, nós precisamos começar a ser firmes em abrir a nossa agenda e dizer: eu vou colocar Deus na minha agenda. Mas é mais fácil nós querermos que Deus nos coloque na agenda dele. Nós estamos sempre na expectativa de que Deus olhe para nós, de que Deus cuide de nós, que Deus nos abençoe, que Deus trate conosco, que Deus nos ouça, que Deus nos responda. Ou seja, queremos que Deus nos coloque na agenda dele. Mas quão difícil é para nós colocarmos Deus na nossa agenda. Já caminhando para finalizarmos, eu quero ainda destacar algumas coisas bem rapidinho. Próxima coisa que eu queria destacar é que se você quer ser usado, você quer ser um homem, uma mulher usada por Deus, querido, esteja disponível para aprender. Busque aprender, seja alguém com sede de aprendizagem. Liderança, influência, demanda crescimento e experiência. Quando Paulo diz para Timóteo encontrar homens fiéis, idôneos, aptos para ensinar, indiretamente, por uma inferência, nós podemos dizer que alguém que precisa ser apto para ensinar, precisa ser apto para aprender. Porque você não ensina o que você não sabe. Você não ensina o que você não vive. Você não ensina o que você não conhece. Quando Jesus nos deixa a grande comissão, em Mateus 28, 19 e 20, ele vai dizer no verso 20, ensinando a guardar tudo o que eu vos ordenei, ou que eu vos ensinei. Então você vai ensinar, porque você já aprendeu. Uma pesquisa feita pelo Seminário Fuller, nos Estados Unidos, com 900 líderes, destacou que os líderes mais bem-sucedidos são líderes que mantêm uma postura de aluno durante toda a vida. Uma postura de aprendiz. Nunca param de estudar, de ler livros, de fazer cursos, de conversar com pessoas experientes para receber e aprender delas e aí por diante. Outra coisa que eu quero destacar, querido, Deus usa e quer usar pessoas persistentes. Satanás é muito sujo, irmãos. E Satanás ele vem trabalhando na sociedade já desmontando algumas coisas muito valiosas. E dentre muitas coisas que o inimigo vem trabalhando para afetar a vida da sociedade e diretamente afeta a vida da igreja, a vida dos cristãos, é levar os pais e as gerações, e muitos da minha geração já vivem um pouco disso, e agora os filhos da minha geração, os que são filhos, como os meus filhos, muitos sofrem desse problema, a falta de persistência, de perseverança, porque estamos criando filhos extremamente protegidos. Os filhos não sabem o que é se esforçar
para conquistar nada. Um filho não sabe o que é frustração, porque eu não posso ver meu filho chorar. E aí o filho cresce, a criança cresce sem saber o que é ser frustrado. Só que, deixa eu dizer uma coisa, a vida vai lhe frustrar muitas vezes. Só que aí quando é um jovem, quando é um adulto, não sabe como lidar. E quando se frustra numa escola, por exemplo, na adolescência, a única reação cabível é pegar uma arma e descarregar em cima dos colegas. Por quê? Porque é inadmissível que alguém me faça sofrer. Porque em casa, meu pai e minha mãe sempre me protegeram e disseram, você não pode sofrer. Por outro lado, temos uma geração jovem, uma geração de crianças, de adolescentes, sem perspectivas, sem desafios, sem sonhos, sem futuro, sem valorizar nada. Então, se eu não valorizo nada, por que eu vou temer alguma coisa? Sexta-feira tivemos um café da manhã do DNA lá na Vila Kennedy. E precisamos orar por aquela comunidade que precisa demais da graça de Deus, do favor de Deus. E pastor Marcos Ângelo estava compartilhando conosco que nos últimos meses, pelo menos 14 adolescentes já foram mortos ali em briga de tráfico e entrada da polícia e outras coisas mais, porque os adolescentes sem nenhum medo pegam a arma e vão mesmo para matar e para enfrentar as autoridades. Por quê? Porque acham que podem fazer isso. Por quê? Porque por uma total desestrutura nunca entenderam que a vida tem limites. A falta de limites pode vir no lar de pais totalmente ausentes e de pobreza e miséria, mas a falta de limites também pode estar dentro de um lar de classe média com todo mimo e paparico. E sabe o que acontece? Nós temos uma geração de homens e mulheres de Deus sem persistência. Quando estão na igreja e começam a orar e não veem a resposta da sua oração, ou não veem do jeito que queriam, é suficiente para abandonar a fé. Quando os problemas aumentam em casa, não tem força e resiliência para seguir adiante. Jesus, ele diz em João 15, permanecei em mim. Em Efésios 6, Paulo exorta, depois de terdes vencido tudo, permanecei inabalável. Filipenses 3, Paulo diz, prossigo para o alvo. Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu não vou desistir, eu não sou dos que retrocedem, mas eu vivo pela fé. E pela fé eu vou continuar. Onde estão os John Wesleys? Se é que eu posso falar assim nos dias de hoje. Que durante a sua vida ministerial andou a cavalo aproximadamente 400.000 quilômetros, a cavalo, pregando o Evangelho. 40.000 pregações escritas e ministradas na sua vida. 200 livros escritos. Onde é que estão esses homens de Deus hoje? Onde é que estão essas mulheres de Deus? Estamos muitas vezes choramingando porque Deus não nos deu o que a gente pediu. Filhos adultos que não assumem a responsabilidade das suas casas, das suas famílias, dos seus filhos, porque os pais, os avós, é que tem que dar toda a cobertura e todo o cuidado. Precisamos de homens e mulheres resistentes para o combate da fé. E eu termino, querido, dizendo, você quer ser um homem ou uma mulher usada por Deus? Treine. Treine. Comece nas pequenas coisas. Comece a aprender. Comece a se voluntariar. E daqui a pouco você vai ser o líder de uma pequena célula. E daqui a pouco você vai ser um supervisor. E daqui a pouco você vai ser um coordenador, um pastor de rede. Ou então comece a dedilhar as primeiras notas no violão. E comece a treinar. E daqui a pouco você vai estar aqui tocando. E daqui a pouco você vai estar ministrando. E daqui a pouco você vai estar ensinando outros. Treine. Treine. Winston Churchill declarou certa vez, que tragédia, um indivíduo indicado para uma tarefa importante, condizente com
o seu cargo, os seus talentos, ímpar para encaixar naquela posição, mas sem treinamento, não qualificado para aquilo que teria sido sua melhor oportunidade. Uma vez ouvindo na rádio Laí Ribeiro falando, eu achei interessante quando ele disse: a oportunidade é careca, porque quando ela passa não tem onde agarrar mais. Para de dar desculpa, querido, e vai se preparar. Vai ler mais, vai estudar mais, vai treinar mais. Há um pastor que eu não tive o privilégio de conhecer, mas ele tem um nome aqui bem difícil de falar, porque ele é da região da Ásia, se eu não me engano da Índia. Jojakarta, Krismarantika, alguma coisa assim. Ele tinha um processo de treinamento muito tranquilo na sua igreja para os seus seminaristas. Quem são os seminaristas da igreja aí? Levanta a mão. Quem está fazendo seminário? Jaqueline está aqui, irmão Ronaldo que está chegando, é seminarista. Tem o Ailton que não está agora à noite conosco. Tem o Angelildo. Tem o Ildemar. Cadê o Ildemar? O Ildemar não está aí não agora à noite? Está ali atrás. Muito simples que esse pastor faz lá. Você só é ordenado pastor depois que você monta a sua igreja para pastorear. Você ganha as almas, você abre uma igreja, você abre a congregação, você tem as vidas, e aí você é ordenado pastor para pastorear essa igreja. Bom treinamento, né, Walter? É um bom treinamento. Na verdade, na igreja em célula a gente está resgatando isso. Por quê? Porque você vai multiplicando e se torna um pastor de uma rede nesse processo. Meus irmãos, é muito importante que a gente pare um pouco para pensar o que estamos fazendo da nossa vida cristã. Como estamos conduzindo os nossos dias na presença de Deus. Eu não quero que essa palavra seja uma palavra de peso sobre a sua alma, no sentido de desanimá-lo. Mas eu espero que ela seja uma palavra de incentivo. Porque Deus que mandou Jesus para morrer no seu lugar, na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo vai dizer para nós que Ele nos dará, juntamente com Cristo Jesus, todas as coisas. E se há uma promessa de Deus, é isso que eu quero convidar você a refletir. Se há uma promessa de Deus, de um Deus que nos supre, que cuida de nós, que nos usa para a glória dele. Se há uma certeza de que Deus é o maior interessado para o estabelecimento do seu reino e para a salvação de vidas. Se há uma certeza de que a glória de Deus é real e ela prevalece. E que Deus está no controle de todas as coisas. O que está faltando para eu e você fazermos diferença nos nossos dias? Por que o homem mau está dominando tanto? Por que o homem mau está dirigindo tanto as instituições? Por que na faculdade os nossos jovens, homens e mulheres de Deus, não são os melhores, vivendo para a glória de Deus? Por que as melhores posições e as maiores promoções não são dadas a homens e mulheres de Deus, cheios do poder, da autoridade e da capacidade que vem de Deus? Eu quero animar você, querido, a se levantar essa noite e sair daqui dizendo: Deus, me usa no meu quartel, para que todos que estão ali vejam a tua glória. Me usa na minha faculdade, me usa na minha empresa, me usa no meu hospital, me usa na minha rua, na minha família, na minha escola, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Deus quer usar você. E é muito bom ser usado por Deus. É muito bom perceber o agir de Deus e como Deus vai transformando circunstâncias, situações, pessoas, porque você fez a sua parte. Então, querido, assuma a sua responsabilidade, assuma o seu compromisso e viva para a glória de Deus. Tudo que eu e você precisamos foi conquistado na cruz, foi garantido na cruz. E quando Jesus diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos,
é porque Ele garante que Ele não nos deixará sozinhos. Por isso, seja um homem e uma mulher abençoado, usado por Deus para a glória de Deus. Amém? E é com esse espírito de entendermos o coração de servo, o coração de ser um instrumento nas mãos de Deus, como o próprio Jesus foi, quando Ele deu a sua vida na cruz, quando Ele lavou os pés dos seus discípulos, é que nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesta noite. Eu quero convidar os nossos diáconos para estarmos celebrando a ceia nesse momento, os pastores, para estarem aqui à frente, para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Mas eu queria muito, antes de liberar para servir a ceia, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, querido. Você tem entendido o propósito de Deus para a sua vida? Você está disposto a obedecer esse propósito? Você está disposto a ser esse servo, essa serva, este homem, essa mulher usado por Deus? Eu gostaria que você fechasse seus olhos e você respondesse isso ao Senhor. E você dissesse para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Usa-me para a glória do Teu nome. Usa-me para o Teu querer. Usa-me para a Tua vontade. Usa-me para abençoar vidas, para transformar corações. Usa-me, Senhor. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão.
Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração. Recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Eu pergunto se alguém em condições de participar da ceia deixou de receber alguns elementos. Vamos estar em oração enquanto eu estarei servindo os diáconos e os pastores. Inicialmente, Jesus tomou o pão e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus se deixou levar ao madeiro, se deixou levar à cruz, por amor a mim e a você, para nos salvar, para nos dar uma nova identidade. João capítulo 1 diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Através da cruz, Jesus garantiu uma nova identidade para mim e para você. Por isso, querido, levante-se e seja usado por Deus como um filho amado de Deus, como um filho amado do Pai. Nós vamos dar graças pelo pão. Pastor Gilmar, ora para nós, por favor, querido. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, obrigado, Jesus, por nos convidar em Jesus a fazer parte deste banquete. Nesses elementos, Senhor, não há vida, porque a vida está em Jesus, aquele que perdoa pecados, aquele que salva
E nesta noite nós queremos te agradecer de todo o nosso coração, pelo teu grande amor, pelo teu poder em nossas vidas, enviar Jesus a nos dar essa vida abundante, de alegre e feliz. Por isso nós te damos graças e honra e glória ao teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Disse Jesus: comei dele todos, comamos. Da mesma forma, Jesus tomou o cálice e disse: esse é meu sangue, que é derramado por vós. Jesus, quando derramou seu sangue na cruz do Calvário, ele cumpriu uma exigência da justiça de Deus. Pela soberania de Deus e pela vontade de Deus, Deus estabeleceu de que todos pecaram e por causa do pecado estão destituídos da glória de Deus, separados, afastados de Deus. O pecado entrou por um homem, Adão, e passou a todos os homens. E todos nós nascemos em pecado. E a palavra de Deus diz também que o salário do pecado é a morte. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Por isso, o pecado cobra esse salário, a morte. E para que eu e você não precisássemos morrer eternamente e estarmos para sempre separados de Deus, Deus mandou o seu Filho Jesus, que ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, pagou pelos meus pecados e pelos seus pecados também. E por causa desse sangue vertido na cruz do Calvário, eu sou perdoado, você é perdoado. E nós podemos relembrar isso essa noite. E aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Por isso, querido, deixe ser usado por Deus, para a glória de Deus. Da mesma forma, Jesus deu graças, e nós vamos orar. Vou pedir à pastora Ilka que ore nesse momento, agradecendo, porque em Cristo somos perdoados, somos livres, verdadeiramente livres. Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor Deus, obrigada, Senhor, porque de um modo tão precioso, de um modo tão caro, Senhor, o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou. Pai, muito obrigado a Deus, porque pelo sangue de Jesus derramado na cruz, hoje nós somos livres do pecado. Hoje, Senhor Deus, nós podemos te servir, nós podemos, Senhor, entrar na tua presença. Senhor Deus, que lindo o teu amor por nós, ainda sendo nós pecadores, Senhor, ainda sendo nós tão afastados de ti, a nossa natureza tão afastada de ti, o Senhor nos amou, Senhor, e nos deu o seu sangue precioso derramado naquela cruz para nos salvar. Muito obrigada, Senhor, nós te louvamos nessa noite e nós nos colocamos diante de ti, Senhor, para que nós possamos te servir cada dia mais, com alegria no nosso coração. Amém. Que a cada dia o Senhor nos mova, que a cada dia o Senhor nos capacite. Espírito Santo de Deus, se mova dentro de nós, tenha liberdade em nós, para que nós possamos completar, Senhor, aquilo que o Senhor colocou para nós no teu coração. Amém. Nós te pedimos e te agradecemos por esse tão grande privilégio que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Disse Jesus: bebei dele todos, bebamos. Após cearem, saíram em direção ao Monte das Oliveiras, onde Jesus seria preso, seria então levado para os seus momentos finais. Mas diz a palavra de Deus que eles cantaram um hino. E nós não temos o registro de qual foi esse hino. Há muitas especulações, alguns acham que poderia ser um hino de lamento, outros acham que seria um hino de guerra, outros acham que seria um hino de alegria, de celebração. Não sabemos. Mas essa noite eu quero te convidar a também cantar um hino de louvor a Deus.
que seu coração saia daqui dizendo para o Senhor: Senhor, obrigado, porque o meu Redentor vive. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso fazer diferença onde o Senhor me levar, onde o Senhor me colocar. Vou convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar e vamos adorar ao Senhor. E os diáconos vão recolher os cálices também nesse momento. Seu filho amado
Se a sua vida está nas mãos desse Jesus maravilhoso que vive e reina, viva para a glória dele. Amém, querido? Viva para a glória dele. Não deixa nada e ninguém roubar isso de você, não. Não deixa. Em nome dele eu faço esse apelo a você nessa noite. Olha para mim aqui por um instante, por gentileza, querido. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça, a maravilhosa graça de Jesus, a comunhão, o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Siga em paz, querido, em nome de Jesus.